Paz, irmãos, tudo bem? Eu sou o Didi Paz, eu sou a Mari. e a nossa história de cura que a gente quer partilhar com vocês começou no nosso interesse de ter mais um filho, né? Historinha do João. A gravidez do João ela já foi um milagre em si, tudo que aconteceu e a gente nem sabia, porque era uma gravidez de risco e a gente só ficou sabendo quando o médico estava fazendo a cesárea da Mari e ele realmente falou pra gente que não compreendia, né, como a Mari tinha aguentado, como o corpo da Mari, como o útero da Mari tinha aguentado até aquele dia, porque o João ele nasceu prematuro, mas ele já era um bebezão gigante, né, nasceu com quase 4 quilos e o útero dela estava muito fino, né, então ele já declarou pra gente ali um milagre que havia acontecido e a gente nem sabia a história que estava se iniciando nesse tempo. Com 20 dias, né, com 25 dias ele apresentou o primeiro quadro de apneia e foi um susto pra gente, a gente nunca tinha experimentado nada igual com o Pedro, né, com o nosso filho mais velho, correu pro pronto atendimento e foi o que eu comento com a Mari, assim, o maior desespero pra gente não era a gente estar desesperado, era ver o desespero dos profissionais ao verem o João, né, a gente chegou com ele com 13% de saturação, né, nesse primeiro atendimento, ele com um coraçãozinho muito fraquinho, 20 batimentos, e a enfermeira conversando comigo assim a todo tempo, ela falava: pai, se ele não reagir, ele vai morrer, né? Se ele não reagir, ele vai morrer. E isso era um desespero muito grande para mim, e realmente o Espírito Santo falava muito com a gente nesse tempo, né? Compreendendo que o João não era nosso, que o Pedro não é nosso, que a gente não tem controle e domínio nenhum sobre a vida deles, que realmente esse controle e esse domínio está sob as mãos de Deus. A gente entregou a vida do João e eu lembro que no primeiro internamento dele teve uma palavra-chave assim que Deus usou a vida do pastor Alex para partilhar com a gente, que Deus faria um ato de cura, que ninguém ia conseguir achar uma explicação natural. Eu levei um choque quando, né, descobri a gravidez e tudo mais, e veio o primeiro internamento dele, ele nasceu feliz e veio esse primeiro internamento. Acredito que não foi fácil, mas foi mais tranquilo, né, assim, eu fiquei bem, né, consegui levar, tal, o primeiro, o segundo internamento também foi mais tranquilo, mas o terceiro internamento eu digo que foi um choque, assim, pra mim, né, porque a gente recebeu alta num dia, na sexta, né, do segundo internamento de manhã, pela manhã, né, e no outro dia eu vou levantar pra fazer o café do Pedro, tá lá o João roxo, porque eu ali, né, com o João nos braços, eu vou chorar, eu com o João nos braços, massageando ele, fazendo, né, massagem cardíaca, tentando fazer ele voltar. Eu volto, filho, né, Senhor, traz vida, e o Pedro do lado, né, ele gritava dentro do carro. Ele assim, gritava, gente, fica calmo, Jesus tá aqui, ele gritava. Tranquilo. E o Didi rampando as lombadas. E eu ali naquele desespero, e ele roxo, pálido e nada, e eu via que não respirava. Então foi muito desesperador pra mim nessa questão de meu filho vai morrer. Né? Meu filho vai morrer, mesmo ali eu clamando, Senhor, traz vida, mas não sei se ia viver, sabe? E no último internamento eu não conseguia ficar com ele, né? Durante esses 7 dias eu não conseguia ver meu filho daquele jeito, né? Eu vi ali o desespero do Didi no dia que a gente foi. E foi tão, né, a gente recebeu alta do terceiro dia, a gente apresentou ele lá na igreja, e no outro dia a mesma coisa. Levanta o João lá, roxo. E beleza, e eu não conseguia ver ele entubado, né, eu ainda ficava nessa briga na mente, assim, tipo, meu Deus, é o meu filho que tá lá e eu não tô conseguindo ver ele. Eu não tô conseguindo ficar com ele, então eu ficava com Satanás ficava com essa jogando na minha mente assim, fala, nossa, olha que mãe que você é. Teu filho tá lá e você não consegue ficar com ele. Eu falava, Deus, eu não tô rejeitando meu filho, mas eu não consigo ver ele daquele jeito, sabe? E eu falava, mas eu preciso estar bem, porque tem o Pedro. Eu falava, eu preciso estar bem pro Pedro, para passar essa segurança pra ele. E eu preciso estar bem pro meu filho lá também, quando ele acordar, né? E eu lembro que no último internamento dele, no quarto internamento, ele teve uma parada muito
significante, assim, ele ficou 2 minutos e meio morto, né? Que o coraçãozinho dele realmente parou, ele morreu na minha frente, ele já tinha tido uma parada cardiorrespiratória com a Mari, no colo da Mari, e eles conseguiram reanimar de forma mais rápida. Dessa vez ele demorou muito a voltar, e quando ele voltou ele não tinha respostas, eles tiveram que entubar ele, eles tiveram que fazer procedimentos mais agressivos, tal, para manter. Ele ficou em coma induzido por algum tempo. E o engraçado é que a gente tem até áudio dos médicos falando sobre a má formação e o procedimento que foi feito, né? A gente achou qual era o problema e a gente já fez um procedimento, uma microcirurgia sobre ele, que a probabilidade de sucesso é muito grande, né? De quebrar todas essas crises de apneia, todas essas paradas que ele tem. E a gente depositou toda a nossa fé nesse procedimento. E a gente ficou em observação ainda um período no hospital. E a médica falou, eu vou dar alta quando ele tiver 100%. Ele chegou a 100%. Daí quando ela chegou para dar alta pra gente, eu falei, eu queria ouvir um pouco mais sobre esse procedimento, né? Que você pudesse explicar pra gente como foi. Daí ela falou assim, quer ficar tranquilo? Marca uma consulta com o médico que fez a microcirurgia. E a gente chegou no consultório com toda a expectativa de ouvir ele falar sobre o processo cirúrgico, sobre como foi e tal. E a gente chegou, eu lembro que a gente entrou na sala do consultório assim, ele falou, não, eu me lembro do João, né? E ele falou assim, eu fiz o exame. Eu falei, não, doutor, o senhor fez o exame e a microcirurgia. Ele falou, eu não relei um dedo no seu filho. E fica o maior aprendizado, né? Não sei qual é a circunstância que você tem passado, não sei o que você tem experimentado da parte de Deus, mas que você possa compreender assim como a gente compreendeu, acho que num dos momentos mais difíceis da nossa vida, em que Deus é um Deus que se faz presente. Deus é Rafa, é um Deus de cura. Ele é o Deus que te abraça, o Deus que te sustenta, que te renova. Ele vai estar sempre, sempre com você, porque ele é Rafa, é o Deus que cura.